E é assim, não é fácil. Imagina, você tá empreendendo há 20 anos e de repente você fala, não vou mais empreender e eu preciso arrumar um emprego, sabe? É você também deixar toda uma vida pra trás. Isso é muito triste. Fala galera, tudo bem? Cá estamos mais uma vez debatendo vários temas relevantes com mulheres incríveis, com projetos maravilhosos que a gente quer ver prosperar. E hoje a gente está com uma convidada incrível que a gente adora, a nossa querida, que faz um trabalho maravilhoso com mulheres, salva a nossa vida. Conta pra gente quem é você na fila do pão, como você veio parar aqui, o que aconteceu, que você caiu hoje aqui nessa cadeirinha. Nessa cadeira maravilhosa, né, Nath? Bom, eu sou a Aline Robler. Fina. Sobrenome de rico, gente. Fina. Eu tenho 33 anos, que na verdade não parece, e inclusive é um dos temas que a gente poderia até falar, né? Porque como eu sofri por conta disso, por ter essa carinha tão novinha no mundo corporativo. Bom, eu sou relações públicas, eu falo que eu realmente sou relações públicas porque foi o tipo de profissão que eu comecei e eu tenho certeza que era pra eu ser. E eu me especializei em relações públicas e daí depois eu fiz marketing, depois fiz organização de eventos sustentáveis, mas a minha carreira inteira foi de relações públicas. Por ser relações públicas, obviamente, eu amo me relacionar, eu amo conhecer pessoas, eu amo histórias. E eu comecei a minha carreira de relações públicas em estágio, em empresas, é muito louco, porque eu nunca imaginei que eu fosse chegar a ter um dia uma consultoria, que eu já chego lá. Eu fui muito criada, assim, pelos meus pais, e principalmente pelo meu pai, que é um empreendedor, de ser CLT. Porque ele passou muito perrengue, né? E assim, agradeço muito, porque ele que fez a Aline empreendedora. Ele sempre falou, você precisa ser CLT, ter um convênio, enfim, é isso que traz felicidade, a estabilidade, né? exatamente. Mas é porque é uma geração que veio Total. dessa segurança, né? Nossa. Prestar concurso e trabalhar no Banco do Brasil, Tanto né? que a minha mãe era funcionária pública, né, Então, Nath? Então imagina, geração. né? É isso, eu fui criada pelos dois. Enfim, e daí eu fui fazer faculdade, meus pais não fizeram faculdade, a filha mais velha que se formou, então fui fazer faculdade, me formei e comecei a ir no mundo corporativo. Óbvio que eu aprendi muito, conheci pessoas incríveis no mundo corporativo, mas eu ficava sempre num grande dilema. Porque eu trabalhei sempre no mundo corporativo em indústrias de alimentos. Já trabalhei com salgadinho e eu ficava no dilema. Gente, eu sou relações públicas, estou ajudando a vender isso. É sério? Não. E todo mundo que teve no corporativo teve esse momento de... Sim. Total. O que eu tô fazendo aqui? Sim, total. E daí, o que eu comentei, o meu rostinho de muito nova, de menininha, eu sempre lidava com homens que ficavam o tempo inteiro me testando, né? O tempo inteiro tendo que me provar quem é essa jovem aprendiz, enfim, passei... Você sentia esse machismo pesado, assim, no Muito. corporativo? Era muito louco, Nath, porque, na verdade, eu percebi isso até hoje, né? Agora, menos, óbvio, porque eu escolhi um caminho diferente. Mas era muito louco, porque eu entrava numa reunião e eu me apresentava, muitas vezes começava a reunião nem me olhando, sabe? Essa E menininha. a gente já tem a síndrome do impostor, né? Que já é maior em mulheres. E aí o corporativo vem e faz assim na nossa cara, né? É impressionante. De assim, aqui não é seu espaço, você não entrega o que eu quero e estamos ali. E as pessoas criticam muito a agressividade, às vezes, mas essa mulher está agressiva. Como não? Como que a gente vai ser ouvida? Mulher é agressiva, homem já- é incisivo. Exatamente, né? Lidam com assim, às vezes a gente tem que se impor de um jeito, né, pra ser ouvida, quase gritar em cima da mesa, e ainda assim é difícil, né? Não, é muito. E tem até um lance de roupa mesmo, né? Se você for pensar, muitas vezes a mulher, ela quase se fantasia, não é ela mesma, porque ela precisa mostrar que ela é um pouco mais forte pela roupa dela, enfim. E eu tinha muito um lance de usar sempre salto pra eu ficar maior, porque eu sempre fui muito baixinha. Então, assim, eu passei muito por isso no mundo corporativo. Óbvio que eu aprendi a ser muito mais forte, a saber me impor. Então, e eu começava as reuniões de um jeito, quando tinha determinado, sei lá, diretor, determinada pessoa, começava a reunião, uma pessoa não me olhando, e era muito louco, porque depois terminava a reunião, a pessoa pegando o meu cartão. Só que isso é muito cansativo, Quando sabe? você se desgasta pra chegar nesse lugar, né? É muito cansativo isso, que saco. E quando a gente é novinha, a gente acha isso bacana, né? Nossa,
que bom, eu tô conseguindo crescer. E depois você vai se conhecendo, entendendo se é isso mesmo que você quer, enfim. Eu conheci muita gente incrível. Eu costumo dizer que a minha mentora, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, foi quem me ensinou, inclusive, muito de feminismo, me ensinou muito realmente o que eu queria ser, muito de liderança. Então, eu aprendi muito, conheci muita gente. Você sabe que o meu contato com o corporativo, eu penso muito que nem você. Foi um lugar que eu conheci pessoas, fiz um network de pessoas não necessariamente de trabalho, mas que conheci pessoas que são relevantes pra minha vida. Mas foi um lugar que, assim, pra mim foi muito sufocante. Eu descobri que eu não tenho um perfil do corporativo, eu passei por uma depressão muito, muito difícil, né? Tive uma internação e o escritório cagou pra mim, literalmente, assim, o RH cancelou meu convênio comigo internada, sabe? E aí você começa a ver o quanto é cruel esse mundo corporativo, você fala, poxa, tô entregando tanto, sabe, pra ser tão pouco reconhecida, e tem muito isso que você falou, do quanto é cansativo a gente ter que se reafirmar dia após dia. E de repente eu assumi do tipo, não é que eu não sou pro corporativo, o corporativo não é pra mim, assim, não quero, obrigada. É isso que eles podem me oferecer, eu não quero. E eu queria te perguntar, inclusive, isso. A gente sabe o quanto o corporativo é machista, e aí queria que você contasse um pouquinho dessa sua transição, do tipo, não quero isso pra mim, o que eu vou fazer agora? E nesse novo projeto, como que você encara ele, que é um projeto lindo, que tanto que é uma parceria nossa, a Aline tá junto com a gente, né, entre elas. Então, maravilhosa. E eu queria que você falasse tanto dessa transição, quanto como que nesse novo momento você enxerga o machismo nesse novo projeto. Se você ainda sofre com ele ou hoje tá tudo bem? Bom, como foi a transição? Foi muito natural, Naths. Foi muito natural. Na verdade, a Mútuas, que chama Mútuas a minha consultoria, e que a gente, obviamente, por que é Mútuas? Porque o tempo inteiro eu tô aprendendo com todo mundo, com todas as minhas clientes, é uma troca, enfim, é incrível, relações mútuas. E começou a Mútuas sem um nome, sem eu realmente entender que era uma consultoria há 2 anos, quando eu ainda estava no mundo corporativo, de mulher. Eu sempre fui consultora de comunicação dentro das empresas, né? Obviamente em proporções diferentes, né? Mas eu sempre fui. E era muito louco que eu, relações públicas que sou, eu sempre acabava tendo ali, lado a lado comigo, uma pessoa que tinha dificuldade em se relacionar com pessoas. Então isso, diretor, ou então CEO, e eu ali fazendo meio de campo, e sendo uma consultora mesmo, de comunicação, de marketing, enfim. E daí começaram mulheres me procurarem, e falarem, Aline, eu preciso de uma ajuda no meu negócio, porque eu sou empreendedora. Isso é um ponto também, né? A gente, muitas vezes, várias profissões no Brasil, você vai empreender e você não está preparado para empreender. A maioria das vezes. A maioria, advogado, psicóloga, enfim, a maioria. E eu tinha muito contato em um dos meus empregos com nutricionistas. E daí as nutricionistas começaram a me procurar, acho interessante a parte de comunicação, de negócio. Às vezes me procuravam por conta das redes sociais, e que é muito mais do que isso. E eu comecei a ajudar, e foi assim que foi nascendo. Daí ajudei uma grande amiga minha que teve filho e não conseguiu ficar no mundo corporativo e ao mesmo tempo ser mãe, isso acontece muito. O corporativo é completamente cruel com a mulher em todos os aspectos, inclusive na maternidade. Todos. Eu falo que ela é a minha cliente e o JP também, que é o filho dela, porque hoje em dia ele tem uma mãe. Então, assim, ela me procurou e assim começou, gente. Começaram a me procurar e eu ajudar. Enfim, saí de um dos meus empregos que eu fiquei 5 anos, fui para um mundo corporativo startup completamente diferente e achei que lá eu fosse me achar. Não, é super descolado, né? Startup, imagina. Só trabalho 20 horas. Só 50 horas, já sabe, tem um posso usar chinelo. Tem um pimbolinho, uma cervejinha, sabe? É isso, assim. E daí eu entrei naquilo, eu falei, cara, isso é pior, na verdade, porque não tem processos. Gente, não sei se é isso também que eu quero. E daí começaram as crises de ansiedade, a falta de ar. E eu percebi, eu não quero isso, eu não quero estar aqui. Aconteceram situações do tipo, você trabalhar 20 horas e 2 semanas depois você ser mandado embora, né? O que acontece sempre. Gente, sabe quando você já tá 1 mês assim, eu preciso ser mandada embora?
universo, me escuta, que eu preciso, agora é a hora de eu seguir com a minha consultoria. Só que em paralelo eu já comecei a fazer um movimento de estudar marketing estratégico para empreendedorismo, de entender qual seria a minha metodologia. Eu já comecei a fazer esse movimento. Enfim, aconteceu que o universo escutou. Chama que vem. Chama que vem. E eu consegui sair, ser mandada embora, o que me deu, dá pra gente, né, um quentinho no coração, pelo menos, né, e eu morando sozinha, vários boletos pra pagar, enfim, e eu saí e falei, agora é a hora de eu construir a Mutuas, que na época não era Mutuas, e gente, as coisas foram acontecendo, é muito incrível, assim. E vai, né? Vai acontecendo. E daí eu tive certeza que eu realmente só queria ter como cliente público feminino e que eu ia focar. E daí me perguntam, mas daí você me perguntou, você ainda sofre? Sim, porque eu quero só atender mulher. Ou então, porque às vezes eu sim vou ter um cliente homem. Por que ele você quer atender e eu não? Então, assim, é muito louco isso. E sim, em algumas reuniões com homens que eu falo, tudo bem, vou fazer essa reunião aqui. Eu percebo que existe o teste. Ainda acontece isso, Nath. Sempre, né? Sempre. Mas você sabe que é engraçado, mesmo aqui no canal, sempre quando alguém tá questionando se a gente sabe alguma coisa ou não, é sempre homem, assim. Olha que louco. É curioso isso, É curioso, né? É muito curioso. Enfim, então assim, eu decidi que meu público realmente é mulher, é muito incrível e cada vez eu me realizo mais, cada cliente que eu conheço, a troca é mútua, são histórias, eu falo que são histórias, não são clientes. Eu conheço bem esse projeto, porque claro, você tá atendendo a gente, mas eu queria que você explicasse, que eu não sei se ficou muito claro. Hoje o Mutuas é um projeto de consultoria para as mulheres empreenderem. É uma consultoria, exatamente, é uma consultoria para ajudar mulheres empreendedoras a terem um planejamento, uma vida mais saudável no empreendedorismo, porque muitas vezes a mulher, principalmente, simplesmente começa a fazer. Ainda mais que a gente é multitarefas, a gente começa a fazer, eu vou empreender. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Dá um jeito. Tem que fazer. Então, assim, eu vou empreender, eu vou aqui começar meu negócio, ou o meu consultório. Eu tenho clientes que já estão há 20 anos empreendendo e que nem imaginavam como era empreender realmente. Nem o básico. Então, assim, e daí o que eu escuto mais, Nath, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais tempo, eu trabalho muito e ganho pouco, porque não existe o mínimo planejamento, a gente não tem, é muito louco, a gente não sabe, né, o quanto que ganha, a gente que é autônomo, né, às vezes você não tem um controle ali, você não sabe qual que é o seu lucro, não. Né, tem várias o que eu acho mais importante desse trabalho é porque como a gente fala muito em relações de vulnerabilidade, muito em relacionamento abusivo, como sair, quando a mulher consegue olhar pra ela e enxergar essa força do eu consigo ser empreendedora, eu consigo ter essa renda, então eu consigo sair dessa relação. Sim, essa relação não me basta mais. Porque e é isso que é muito legal do seu projeto, que a gente conversa várias vezes e você conta alguns casos. E eu queria que, se você puder, claro, contar algum caso que te marcou, de alguma pessoa alguma mulher que você viu essa superação, que a sua consultoria ajudou a sair de um relacionamento abusivo. E a gente, nesse lugar contra a violência patrimonial, né, até assim, a gente vê muitas mulheres que ficam, como a Nath falou, né, eu sou psicóloga, a gente vê muitas mulheres que ficam em relacionamentos abusivos. Ali não só, ninguém é porque quer, né? Não, ninguém em caso nenhum, mas nenhum. a pessoa tem filhos, né? Ela depende financeiramente, aquele homem às vezes fez uma violência patrimonial e não permitiu que ela trabalhasse, né? Sim. Usa o dinheiro para manter a mulher naquela relação, né? Não consegue sair e ter um emprego de 40 horas por 44 horas por semana, né? Sim. Quanto o empreendedorismo é fantástico. Mas porque a gente tem que levar em né? consideração de que o país está em crise, né? Sim, com Não é certeza. fácil conseguir Não emprego. é fácil. Não, e é assim, não é fácil. Imagina, você tá empreendendo há 20 anos e de repente você fala, não vou mais empreender e eu preciso arrumar um emprego, sabe? É você também deixar toda uma vida pra trás. Isso é muito triste. E também conseguir emprego acho que sem experiência, né? Tem mulher que diz, você ficou casada há 25 anos de relacionamento abusivo, você quer arrumar um emprego? A gente sabe como é, né? Sim.
o mundo corporativo. Sim, sim. E tem casos de clientes, já tive casos de clientes que já tinham saído de um relacionamento. É muito louco, porque às vezes a gente acha que a gente saiu de um relacionamento abusivo e a gente segue no relacionamento abusivo, mesmo não estando na mesma casa. Demais. Principalmente quando a gente tem filhos, né? Demais. Então, existe todo um controle, principalmente por conta da grana, né? Então, sim, já tive casos de me procurarem, eu preciso me planejar, eu não faço ideia de nunca ter saído de casa pro mundo mesmo, sabe, Nath? E começar a empreender, não ter a mínima noção e falar, não sei se eu vou conseguir, eu vou desistir. E daí existe a autossabotagem. E eu percebo muito isso em todas as etapas da consultoria. Porque chega uma hora que eu percebo que dá muito medo até de sair, de crescer, de viver. Sim. Sabe? E assim, daí chega uma hora da consultoria que vocês estão vendo, vocês precisam também fazer. Eu falo que é mútuas porque também tem a minha parte e tem a da cliente. Não, e é difícil, né? A gente tá fazendo a consultoria com a Aline aqui do Entre Elas, né? E é muito difícil, porque a gente sai do lugar confortável, do quentinho. A gente começa a questionar, o que eu queria é isso, mas dá, não dá? E aí já linka com o que eu ia te falar. Você entrou nesse projeto com a gente, você, nossa parceira do Entre Elas, e tem ensinado muito pra gente. A gente ainda tá no processo de consultoria. E eu queria que você falasse um pouquinho também o que você acha do projeto, que eu acho que é bem importante, porque tá sempre eu e a Natália dando a cara, falando do projeto. A Paty nunca aparece. Paty, você tem que aparecer. E aí, seria muito legal se você pudesse falar com a sua percepção, o que você acha do projeto. Eu costumo dizer que o universo é muito maravilhoso e como eu conheci vocês é uma história muito incrível, porque eu ia dar uma palestra sobre marca pessoal e construção de marca pessoal na São Judas, para os alunos... E a minha das duas, exatamente, para os alunos de psicologia. E a Nath começou a me seguir, coincidentemente, nas redes sociais. Destino. Sério, né? É muito louco. E daí eu entrei no perfil da Nath e falei, tá legal esse trabalho aqui. Tá legal isso aí. E foi na mesma semana que eu precisava levar um caso. Eu levei um caso de psicóloga que fez a consultoria comigo e que não tava nas redes sociais e que mesmo assim tá tudo bem, ela consegue o paciente, ela conseguiu fazer um planejamento. E eu queria levar um caso de uma pessoa que estivesse fazendo um trabalho bacana nas redes sociais. E quando eu vi, eu achei incrível e levei e apresentei. Sigam no Instagram, cara. Isso mesmo. Enfim, e daí eu levei o perfil da Nath, apresentei. E quando eu cheguei da palestra, ainda, né, com aquele quentinho que é muito gostosa a troca, é uma delícia, eu amo muito, assim. E quando eu cheguei, eu falei, eu quero contar pra ela. Nossa, eu vou contar. E daí eu mandei uma mensagem pra ela. Oi, tudo bem? A gente não se conhece, mas eu levei o seu perfil na São Judas. Que arrepiada aqui até. E daí ela respondeu na hora e falou, nossa, eu tô muito emocionada, eu me formei lá. Eu me formei exatamente naquele campus. Daí eu falei, gente, vamos marcar um café. Eu tenho uma consultoria que é focada em mulheres empreendedoras pra ajudar no planejamento. E aí você caiu no projeto. E aí, amor à primeira vista. Não, amor à primeira vista. Porque quem nunca teve um relacionamento abusivo? E obviamente eu me identifiquei. E foi com o projeto... O próprio corporativo, né, Lia? A gente pode pensar nesse relacionamento abusivo com o trabalho, com o chefe. Com certeza, gente. Até precisa falar disso depois. Isso é bem importante, porque fala um pouco, né? As pessoas acham que é normal. Acham muito que é normal. Isso é legal, porque na consultoria a gente tem falado bastante disso, né? Quando a gente pensa no relacionamento abusivo, automaticamente a gente pensa no marido, enfim. Mas assim, mãe, pai, irmão, chefe. Como que o relacionamento abusivo, ele permeia amigo... em várias relações, não necessariamente conjugal. Não, e como é difícil a gente colocar limite no mundo corporativo em chefe. Gente, é uma relação que é muito complicada de você colocar limite e falar, opa, você tá sendo abusivo comigo. Ou então você ir pra um RH e, enfim, é complicado você achar uma pessoa que te dê suporte. E você pode até achar uma pessoa muito maravilhosa, só que é um sistema inteiro. A gente não pode passar, né? Não tem como. É muito complicado, é uma cultura. Então, assim, é como se duas pessoas estivessem brigando com um monte de gente. Então, é muito complicado. E eu vi muito relacionamento abusivo no mundo corporativo. É muito comum. Li, eu nem vou falar que é um prazer ter você aqui, porque Ah, assim, eu você tá amei. literalmente em casa. Estou em porque casa, estou me sentindo. Você já tá dentro do projeto com a gente, é uma honra pra mim você ter aceito tanto o convite de
conseguir encabeçar isso com a gente, de acreditar no nosso trabalho, que é muito gratificante pra mim cada vez que alguém aceita o convite e acredita no nosso projeto. Quanto o convite de você estar aqui hoje, falando um pouco da sua consultoria, do Mutuas, que eu já sou super fã, suspeita pra falar. E muito obrigada, de verdade, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Aline. Sempre incrível, né, ter você com a gente. E queria dizer, né, mulheres que querem empreender, né, que já estão empreendendo. Onde a gente Entre te em acha? contato com a Aline, que ela é incrível. Aí. Super. O meu Instagram, @Aline Roble, Aline com 2 L's, A gente Roble. vai deixar aqui. Aline com 2 L's, Roble. E Mutuas, somos Mutuas. Então, Instagram, Facebook, site, somos Mutuas. Porque somos Mutuas. Somos mesmo. E mulheres, é possível empreender, né? A gente vai Sim, falar a gente tá mais aqui. sobre Isso. isso. é legal, porque o empreender, ele vai de tudo, né? A Desde gente você é um vender, exemplo. a gente As tá duas empreendendo, exemplo, né? além. As 3, estamos aqui A empreendendo. gente sempre Estamos termina empreendendo. os vídeos pedindo uma indicação. Eu estou muito maravilhada e impactada com uma série que eu assisti no final de semana, que chama Goop Lab, Gooplab. Principalmente um episódio que fala sobre a mulher e conhecer o corpo da mulher e como a gente tem que conhecer o nosso corpo. Dando um spoiler só pra todo mundo assistir, é que é meio que um documentário e quem tá sendo entrevistada é uma mulher de 90 anos e ela ensina outras mulheres a se masturbar e ela se masturba. Gente, ficou arrepiada. Ela é linda, incrível, com aquele cabelinho branco, uma A gente senhorinha. podia trazer essa pauta também. muito legal. Gente, ela é demais, sério. E ela mostra lindamente o corpo da mulher. Ela mostra como se masturbar, ela ensina. E daí ela começa ensinando algo que eu vou fechar com isso. Que na verdade o certo não é vagina, é vulva. Ah, sim. Eu li o livro do... Pois eu vou é. deixar esse livro da história da vagina. É um livro maravilhoso, uma história em quadrinho. Eu comecei ótima. a ler depois que eu assisti. É lindo. Eu tenho E aqui. ela fala isso, e inclusive são 2 jornalistas que estão entrevistando ela e as 2 jornalistas também não sabiam. Então, gente, Poucas é demais. mulheres sabem. Esse livro é muito bom, a história da vagina. Se você É vai incrível, ficar aqui em eu tô algum amando. lugar a capinha do livro, que é uma história em quadrinho engraçadíssima, falando como que os homens estão legitimando o que a gente tem no nosso corpo, sabe? Mas é muito bom. Eu estou amando. Tem no Netflix? Tem Netflix. Aí, arrasou. Tem Netflix. Gente, muito obrigada pra quem acompanhou a Obrigada, gente até gente. agora. Vamos lembrar de se inscrever no canal, que é muito importante pra você. Aliás, pra gente, pra você também. Pra vocês também. Pra você também, pra todo mundo. Gente, compartilha Mútuo. nossos É uma vídeos. importância mútua. Se inscreva no Compartilha canal. nossos vídeos, manda no grupo da Isso família, mesmo. dos amigos, do futebol. Chama o primo reaça, todo mundo. Vem e vamos seguir com a gente que vem mais coisa boa por aí. Valeu, galera! Obrigada!